versos 17, 18 e 19. Diz assim o texto da palavra de Deus neste livro tão pequeno, mas tão rico, tão cheio de esperança, tão cheio de testemunho, de fé e de certeza de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Este é o Deus de quem podemos falar e testemunhar. Estas são as obras do Senhor, da qual temos falado e as quais temos anunciado. Queridos, nós fomos convocados por Deus, eu creio, firmemente, para dedicar ao Senhor 40 dias de alma, forças e coração, e razão em favor dos nossos lares. Os irmãos ouviram hoje 3 testemunhos apenas. Infelizmente eu não posso falar em nome de ninguém, até porque não pedi autorização para essas pessoas. Mas como eu glorifico a Deus por vidas que no início dos 40 dias definiram e determinaram diante do Senhor que não desfariam seus casamentos. Como eu glorifico a Deus por ouvir testemunhos de homens de família dizendo: pastor, eu tomei uma decisão de assumir o meu papel como chefe e homem da minha casa. Ouvi de uma mãe que teve seu filho trazido de volta para casa. Ouvi de um casal que estava a ponto de dar a última solução para as crises e as lutas em seu relacionamento conjugal, mas decidiram fazer diferente. A questão é que não são os 40 dias, mas são as escolhas que nós fizemos ao longo desses 40 dias. Não é a campanha em si, mas são as decisões que você fez. Foram as confrontações diante das quais fomos colocados. Os desafios de reconstruir o altar do Senhor em nossa casa, como disse o pastor Fernando Brandão. O desafio de voltarmos para casa e abençoar a nossa casa, como colocou o pastor João Emílio. O desafio de reerguermos em nossa casa o papel, a figura, a presença da glória de Deus, como colocou o pastor Carlos Elias. O Senhor nos falou, o Senhor nos abençoou, mas o que muda não é o que você ouve, o que muda é o que você faz. Meus amados, nesses 40 dias, nós tomamos decisões importantes. Nós ouvimos Deus falar todos os dias por meio da meditação bíblica, e todos têm dito alguma coisa a mais acerca do que Deus falou quando dedicou alguns minutos da sua manhã, do seu meio-dia ou da sua noite para abrir um livro e, guiado pela palavra de Deus, refletir, meditar, orar, renovar os votos e o compromisso diante do Senhor. E agora, para onde vamos? Esse texto nos ajuda a olhar adiante de nós. Pois, talvez algumas sementes que nós tenhamos lançado neste caminho ainda não floresceram, ainda não frutificaram. Eu sei também que junto com as bênçãos e as vitórias, nós resolvimos aqui apenas 3 delas. Muitas outras sementes ainda não floresceram e não frutificaram. O que fazer diante disso? Esse texto nos ajuda, irmãos, a uma atitude verdadeira,
quando as sementes que lançamos ainda não floresceram. Os 40 dias terminaram, graças a Deus por eles, mas a vida continua. Os desafios são os mesmos. E eu lembro-me que quando começamos os 40 dias, eu disse a alguns, e disse de púlpito depois do início dos 40 dias, que nós deveríamos estar preparados, porque quando nos dispusemos a ouvir Deus falar, deveríamos estar preparados para experimentar o mover de Deus. E muitas vezes Deus precisa abalar as nossas estruturas para que a gente o ouça com mais atenção. Como disse a Márcia no seu testemunho, muitas vezes é no sofrimento que nós paramos para, no silêncio da nossa alma, ouvir Deus falar. Ele está sempre falando. Nós é que não nos aquietamos, nós é que não nos calamos, no nosso afã de querer resolver, de fazer acontecer, de agir, nós atrapalhamos e confundimos-nos a nós mesmos, porque queremos falar junto com Deus, antes de Deus, e muitas vezes falamos contra Deus. E às vezes Deus precisa então nos dar uma chacoalhada, para que no quebrantamento da alma, na lágrima que rola, na dor que se sente, nós nos calamos, e então podemos ouvir claramente a voz de Deus. Como poderíamos imaginar que terminaríamos esses 40 dias intercedendo por uma família como esta, família Andrade, com uma luta tão imensa, tão grande, tão maior do que nós podemos medir e pensar? Terminamos os 40 dias sabendo de irmãos que ainda precisam do milagre de Deus da cura. Irmã Eloá, irmã Mônica. Famílias que ainda precisam da intervenção de Deus direta, na medida da atitude tomada por cada um. Pois os 40 dias terminam, mas a jornada permanece. E esse texto deve ser o nosso guia para os próximos passos. Pois nós lançamos sementes, e nós aguardamos frutos, nós aguardamos os milagres, nós projetamos a nossa fé naquilo que nós ouvimos, e nós ouvimos testemunhos como a da irmã Dinéia, ouvimos bênçãos como a de Josué e Andréia, que alcançaram a bênção de um apartamento, da casa própria, e nós dizemos: Senhor, quando o meu dia vai chegar? Senhor, quando isso vai acontecer? Irmãos, a nossa fé e a nossa esperança não está firmada na expectativa do que vai acontecer, mas na expectativa de quem faz acontecer. E o que esse texto nos mostra, e o que esse texto nos corrige, a maneira como Abacuque acerta o nosso prumo e o nosso foco, é quando ele diz: haverá dias em que nada vai acontecer. Haverá dias em que nada se ouvirá. Haverá dias em que nada se colherá. Abacuque começa o término do seu livro declarando: haverá dias em que eu não terei fruto nas videiras. Haverá dias em que eu não verei flores nas figueiras. Haverá dias em que eu não poderei ver mantimentos no meu celeiro. Haverá dias em que não terei animais em meus currais. Haverá dias em que permanecerei chorando. Haverá dias que permanecerei esperando. E aí é quando ele diz: mesmo assim, todavia. Eu já disse algumas vezes para os irmãos, espero que os irmãos lembrem-se sempre disso, que o que de mais precioso tem na palavra de Deus são as conjunções adversativas. Porque antes delas, retrata a realidade humana, a realidade voraz de cada um de nós, da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa expectativa, da nossa luta, da nossa batalha, dos nossos medos, das nossas incertezas. Toda vez que há uma adversativa, aquilo que é retratado antes dela mostra quem nós somos, a que nós estamos sujeitos e a realidade do nosso tempo e nesta vida. Depois da adversativa, vem a resposta de Deus. Depois da adversativa, vem a ação de Deus. Depois da adversativa, vem a manifestação de Deus.
quer dar ao homem um coração esperançoso, quer dar ao homem um coração que não se abala e não se destrói, dar ao homem um coração que encontra, mesmo em meio à dor e à escassez, motivos para alegrar-se. Que motivos são esses? Fica muito claro que Abacuque tinha visão exata das razões pelas quais ele se alegrará. Não é uma possibilidade incerta, não é uma vaga esperança, não é uma dúvida, não é nem mesmo um desejo, é uma certeza. Abacuque poderia dizer, eu acho que. Abacuque poderia dizer, talvez. Mas ele diz, certamente eu me alegrarei no Senhor. Amados, a alegria que temos em nosso viver não se baseia naquilo que está antes das adversativas. E que normalmente são as experiências que os nossos olhos veem, são as dores que o nosso corpo sente, são as limitações que os nossos recursos nos impõem, são as dificuldades que as nossas capacidades nos censuram. O que move a nossa vida e o que fundamenta a nossa esperança e a nossa alegria é a certeza de um Deus, primeiro, que nos salva. Aquele que está em Deus não está perdido. Aquele que está em Deus não está desamparado. Aquele que está em Deus não está condenado. Seja qual for a acusação, seja qual for a injustiça, seja qual for a denúncia, quem está em Deus, diante dele, não está condenado. Pois Deus é o Deus da nossa salvação. Salvos por Deus, razão da nossa alegria. Abacuque vai caminhar na sua certeza e diz, não é uma possibilidade, mas Deus é a minha força. Força para prosseguir. Força diante do inesperado. Força diante do impacto daquilo que não conhecíamos, daquilo que não queríamos, daquilo que não esperávamos. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, abatidos, mas não destruídos. Amados, Abacuque tem a certeza de que ainda que seus olhos contemplem a maior tragédia, ainda que seu corpo sinta a mais profunda dor, ainda que a sua vida seja a mais miserável escassez, ele crê num Deus que lhe salva e um Deus que lhe dá força para prosseguir. Força esta que vimos e testemunhamos, e quem veio às quartas-feiras, as primeiras quartas-feiras de Vida Plena, puderam logo no começo rever a Jéssica. Cadê ela, Maria Helena e Carlos? Estou vendo vocês duas estou vendo, cadê a Jéssica? Ah, ficou em casa? Eu queria só que ela ficasse de pé de novo para os irmãos verem. À noite. A força que Deus dá para sustentar pais, irmãos, e a própria adolescente Jéssica, que sofreu anos, e que não perdia o seu sorriso singelo, a beleza interior que se esboçava em seu sorriso, em seus olhos de esperança, porque tem visto e ouvido de seus pais, a nossa força vem de Deus. E que um dia colheram os frutos da esperança, e Deus deu a ela um rim novo, pelo qual ela vive, e crescerá para testemunhar deste Deus, que é a nossa força. E em terceiro, Abacuque termina dizendo, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. A corça é um dos animais silvestres, vive em meio às florestas, e algo que caracteriza o seu jeito de viver é a sua agilidade em correr, desviar de obstáculos
e fugir dos predadores. É um animal que, ao mesmo tempo em que é frágil, da família dos veados, de outros animais quadrúpedes daquela linhagem de espécie, a corça é um animal que salta obstáculos, que desvia de obstáculos, que corre apressadamente, e diz o profeta Abacuque: é assim que o Senhor me faz. Diante dos obstáculos, Ele me conduz a desviar deles, a vencê-los, a prosseguir, me torna incansável, me faz ágil diante dos perigos, me faz ágil nas reações. E aí um diferencial: a corça, muitas vezes pelas suas limitações, é presa dos seus predadores. Mas acredito que por isso que Abacuque teve a ousadia de ir mais além, que Deus o transforma de uma corça numa ave que voa alto, sublime, aonde for preciso, para manter-se viva e segura. Pois Abacuque sabe que o nosso destino é nas alturas dos céus. Enquanto os seus olhos estão fixados nesta direção, enquanto a limitação das suas expectativas e esperanças se limitam a este tempo, ele é o mais miserável de todos os homens. A adversativa vai revelar uma nova realidade, de um Deus que salva, de um Deus que dá força e de um Deus que preserva para sempre aqueles que o amam. Ele me fará subir aos lugares altos. Abacuque sabia que a sua esperança deveria transcender a sua existência terrena, e os seus olhos fixados na eternidade seria a razão pela qual ele se manteria de pé. Amados, alguns frutos das nossas sementes serão colhidos apenas nos céus, mas por eles tudo ainda valerá a pena. Toda semente lançada dará o seu fruto, seja aqui, seja na eternidade. No tempo de Deus, tudo o que plantamos, um dia colheremos. Que em nome de Jesus, o Deus que nos trouxe até aqui, nos guie até o final, nos salvando, dando-nos força e guardando-nos, até que todos estejamos colocados na eternidade com o Senhor. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar um cântico, e nós vamos fazer algo diferente agora, enquanto cantamos este cântico. Nós vamos